Olá pessoal, começando aí mais um podcast Papo de Corredor. Sou Heleno Fortes, estou aqui com o Volney Prado e hoje o nosso assunto, o nosso tema é sobre preditores de desempenho, né, nas corridas de fundo. Então, Volney, preditor, né, significa aí prever o desempenho numa corrida de fundo. O que seria corrida de fundo? De 3.000, 5.000, 10.000, 21 e 42. Então a gente tem muitas formas aí de, entre aspas, prever o desempenho. Mas nem sempre dá certo, né? É bem controverso, né? Muita gente usa algumas opções e acha que aquele resultado, ele vai te dar um resultado lá na frente, e a gente sabe que aquele resultado, na verdade, ele te garante alguma coisa que você não consegue fazer lá na frente. Isso ele te garante, né? Então, é um assunto super interessante. Vamos dar uma destrinchada nele aqui para a turma entender um pouco melhor. Porque nem sempre o que eu falo que na predição, muitas vezes a predição do desempenho é o que você acabou de falar. Nem sempre vai te dar o que você vai fazer, mas vai te dar o que você não pode fazer, o que você não consegue fazer, né? Então, às vezes, colocar um exemplo antes da gente entrar, muitas vezes as pessoas perguntam, um teste de 3K, fiz um teste de 3K, eu consigo fazer um sub 3? Eu falo assim, nossa, 3.000 metros para 42 é muito pouco para mim poder te falar isso, né? Muito pouco, é muito longe, né? Muito grande para você poder, a gente pensar 3 quilômetros, dependendo do atleta, dá 9 minutos, 10 minutos de teste e ele vai correr 2 horas e meia. E assim, a gente sabe que um atleta que faz um 3 km a 9h30 é um atleta muito bom. Muito bem treinado. Muito bem treinado. Só que nem para esse atleta a gente pode garantir que ele faz um sub 3. Exatamente. Né? É diferente de você pegar um atleta que acaba de entregar um 3 km para 13 minutos, que você sabe, esse aí talvez não vai fazer um sub 3. Exato. Esse eu consigo afirmar. Esse não vai fazer. Não vai fazer. Né? E agora, o atleta que fez 9,5, quer dizer, ele tem uma credencial, mas assim, a gente não consegue cravar e é muito arriscado nessa situação. Sim. Né? Então... você falou uma palavra interessante, fica guardado, é credencial. Antes da gente entrar nas credenciais, que seriam os números, vamos falar nesses preditores de desempenho. Vamos começar nas corridas mais curtas, né? Não, de fundo, 5.000 e 10.000 metros. Hoje a gente tem os 3 preditores na corrida de fundo, que são os limiares, né? O limiar anaeróbio, o VO2 máximo e a economia de corrida, que é você gastar menos energia em certa velocidade. Em certa velocidade, para aquele quilômetro. Mas vamos começar pensando no VO2, né? Um atleta de 5 km e 10 km, a gente sabe que quanto mais alto o VO2 dele for, né? Quanto mais potência ele tiver, mais vai ajudar para ele ter sucesso. Um desempenho melhor. Um desempenho melhor na corrida de fundo. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Que hoje mostra que muito mais a questão do limiar, que é o que você consegue suportar por um tempo mais prolongado, ele é muito mais... está muito mais relacionado com o desempenho... Bom desempenho, né? Bom desempenho do que com essa variável de VO2. Vamos pensar, então, em termos de credenciais aí, para uma pessoa que quer correr 5 quilômetros, né, em 25 minutos. Só colocando um negócio, um adendo aí que você falou, Heleno, o limiar, a importância do limiar é que além de você trabalhar uma velocidade, né, próxima, dependendo do seu ritmo de uma corrida de 5 e 10 km, que a gente corre acima do limiar, possivelmente, dependendo do corredor, né, nos 5, quase todos que estiverem correndo vão correr acima do limiar, mas no 10, dependendo do corredor, ele vai correr no limiar ou um pouco abaixo, um pouco acima de velocidade, né? A capacidade que ele tem também de trabalhar nos treinos, de manter, sustentar essa velocidade com a economia de energia melhor. Com a economia de energia melhor. Então, a cada treino que ele está fazendo, ele está trabalhando para tanto o limiar quanto essa economia de energia. Isso. Né? Então isso é muito importante entender, porque a importância tão grande do limiar. É aquela história que você sempre fala. Se eu tiver que levar no bolso hoje, puder fazer um treino só, eu levo no bolso o treino de limiar. O treino de limiar. Né? Para qualquer das situações de distância, eu levo no bolso o treino de limiar. Sim, porque ele abrange tudo. Exatamente. Né? Ele vai abranger tanto a sua capacidade de tolerar desconforto, a sua capacidade aí de manter ritmo,
a sua paciência, todo esse controle emocional, e além dessas variáveis fisiológicas que vão, quando você está fazendo, você está treinando elas, né? Exato. Você está melhorando ali sua capacidade de produzir e remover lactato, né, de uma forma eficiente, na maior taxa, né? A sua capacidade também de troca de calor que você está exigindo do seu corpo cada vez mais, intensidades mais altas, isso aí você tem que trocar calor, então você rodando nesse tempo de exposição maior, que é o que não acontece com o VO2. Exato. Né? Exato. E são estímulos diferentes, né? Eu falo que um estímulo ajuda o outro. Isso. Mas então, vamos pensar e vamos entrar naquilo ali que é para 5 km e 10 km, são esses três preditores, limiar, VO2 e economia. Vamos falar um pouco, então, na credencial, o que seria, em termos numéricos, de VO2. Uma pessoa que quer correr ali, por exemplo, 5 km em 25 minutos, que dá 12 por hora. Se a gente pensar isso aí, ela vai ter que fazer o limiar dela, vai girar. A gente tem que pensar que o limiar ele é mais lento que uma corrida de 5 km. Exatamente. E muitas vezes ele pode ser sua velocidade de 10. Isso. No caso, quem faz um 10 km para 50 minutos está bem próximo. E quem corre 5 km para 25, a gente vai pensar aí que o limiar dela é um pouco mais lento do que aquilo. Você vai pensar ali, talvez 10, 15 segundos mais lento. Mais lento. Né? Isso. Ou talvez um pouco mais até, né? Mas e aí, como que a gente pegaria esses preditores para ficar claro aí? A gente pensa uns 5 km, a pessoa quer melhorar esses 5, um trabalho de VO2 para ela teria que correr em velocidades de 4,5 minutos por quilômetro, né? 4 minutos e 25 naquelas séries mais intensas com as pausas maiores. Exato. E quando chegasse nos limiares, ela fazer mais lento que essa corrida de 5 km dela, possivelmente igual você falou, 5,15, 5,10, e na hora que for jogar para um treino longo, rodar um treino longo mais lento ainda. Exato. Um tempo de exposição por 90 minutos. Eu até na questão das tomadas de tempo que a gente gosta de falar, né? Porque você falar em teste, você vai pensar em teste VO2, você tem que pensar ali num tempo de exposição no máximo de 12 minutos, e aí dependendo do aluno, vai ter que ser 2 km, 1,5 km, então vamos falar em tomada de tempo, usar o termo tomada de tempo. E para o 5K, eu acho que dependendo do nível do aluno, a tomada de tempo ali de 2,400, 3 km, ela é bem precisa, né, Helena? Eu acho que naquilo que a gente comentou no início, o resultado da tomada de tempo de 3 km ou 2.400 metros de um atleta, se ele realmente fez ele no limite, ele vai te dizer muito o que você pode fazer no 5K. Isso. Nessa distância já começa a dar uma rateada pro 10 mil. Pro 10 mil. E você não pode afirmar nada nem na meia. Nem na meia maratona. Né? Então, assim, o 5K para os 5 quilômetros, essa variável de tomada de tempo nessas distâncias menores de 3 ou de 2 mil, ela ajuda muito para a gente poder até ajudar a mensurar essas intensidades que a pessoa vai fazer no VO2, que ela vai fazer no limiar, né? E vai fazer no longo, que muita gente acha, mas eu vou fazer 5K, eu vou precisar de fazer longo. Vai, claro que vai. É o que vai te dar toda a base. A base para você segurar num momento difícil ali. A gente sabe que toda distância a gente tem um momento crítico. Por menor que seja a distância, você vai ter um momento que é crítico na hora que você está competindo. E aí que vai entrar a parte mental, né, a parte de treinabilidade, de sustentar aquele momento, né, que aí você vai conseguir passar por ele. Né? E tem que lembrar que nesses treinos longos são os momentos que você tem outros tipos de adaptação, diferente das adaptações dos treinos curtos. No treino longo você melhora a capacidade de usar gordura como energia, você melhora você tem a adaptação do aumento de organelas, né, de mitocôndrias, que melhoram a sua respiração celular. Você melhora aí também as suas forças de tendões, articulações. Então, melhora, igual você falou, a capacidade mental aí de você ficar mais tempo exposto para um exercício. Então, você criar a paciência, a persistência. Na verdade, igual você falou, a base de tudo. É a base. É a base, né? É o alicerce para você vir construindo o resto. Exatamente. Eu acho que é importantíssimo. Eu acho que um anda ligado ao outro, né? O VO2 ao limiar e ao longo são sessões que andam ligadas, interligadas, né? Que a gente tem que levar e trabalhar muito bem trabalhado, bem direcionado e bem divididas, bem mensuradas as intensidades, e eles andam juntos, não tem jeito. Isso. Né?
E aí a gente pensar, voltar aí nesses pré-requisitos, né, nessas credenciais, quando a gente fala, que uma coisa interessante, né, Volney, é que muitas vezes a gente consegue detectar falhas no treinamento quando a gente trabalha com os percentuais, né, a gente nem precisa ver esses percentuais, mas basta a gente entender o seguinte: quando um atleta tem um desempenho nos 5 km e compara com os 10, quando ele está muito próximo, os 5 dos 10, aí qual que é o erro que tem? Significa que você está correndo a velocidade dos 5 está próximo dos 10, a velocidade do 10 dele está boa, o 5 é que está ruim. Né? E quando está muito distante, significa o quê? Ao contrário. É o contrário. Né? O 10 está ruim e o 5 tá legal, porque está com dificuldade de sustentar. E aí, nesse caso, né, Leandro, a gente pega para... Se você estiver na primeira situação onde o 5 está muito próximo ao 10, a gente já vai saber o que é. Vamos trabalhar onde? Vamos trabalhar mais as séries de VO2, dar uma ênfase maior às séries de VO2, sim, não esquecendo das outras sessões de treino normal, elas seguem acontecendo, mas vão dar uma ênfase maior no treinamento de VO2. O objetivo dele é tentar melhorar a potência dele, porque na distância menor ele está com um pouco mais de dificuldade de desenvolver, né? Ao contrário que na segunda situação, se o 10 estiver mais distante do 5, a gente vai privilegiar, né, o treinamento de limiar. De limiar, capacidade dele de resistir. Ele está perdendo a partir de um certo momento. Tanto o limiar e o longo, aquela que a gente fala. O que é a base? O que dá sustentabilidade para você segurar aquele ritmo? O nosso longo. Você vai olhar, muitas vezes chega pra gente um atleta correndo, né, que corre 5 e 10 quilômetros, mas está acostumado a fazer longo de 12, 13, 14. Às vezes está fazendo até um treino de limiar legal. Né? E aí o longo talvez seja o problema. Tá pobre, até isso a gente tem que avaliar. Não adianta você ir lá e arrumar o limiar dele. Às vezes o limiar dele tá bom, não tem como você mexer mais. Ele tá correndo, fazendo os treinos dentro do ritmo pretendido, do ritmo que tem que ser feito. E aí você fala, pô, mas e aí, o que tá errado? Se você vai olhar, o cara tá fazendo um longo de 12, 13. Então quer dizer, no momento crítico tá faltando a base. A base. Né, para sustentar aquele momento. Isso. E tem um outro fator também, entrando nesses três que a gente tá falando aí, VO2, limiar e economia, que muitas vezes quando você pega uma distância e aí ele tá tendo dificuldade de sustentar numa distância maior, igual vamos continuar no exemplo do 5K e do 10K. E aí você olha na economia, qual que é o problema que está acontecendo com ele? Ele está com peso. Né? Ele tá mais pesado. Então, nos 5 km, que ele tem um tempo de exposição pequeno, ele até aguenta. Né? Ele tem uma tolerância um pouco maior da via anaeróbica, então ele suporta. Só que ninguém é tão gigante de ficar suportando muito anaeróbico por 50 minutos. Né? Ele vai ter que... Chega um momento que esse peso dele vai ser prejudicial, porque ele vai gastar muita energia por suportar. Fazendo mais força, gastando exatamente. Vai ter mais dificuldade em dissipar calor, porque você está, mesmo sendo de massa magra, você está muito pesado com massa magra, ele vai gerar mais calor. Se é massa gorda, ele tem dificuldade do calor ir embora. Dissipar calor. Então tem que ver isso também. Aí entra essa variável, né, esse preditor de economia de corrida, que a gente sabe que quase 90% da economia de corrida está relacionada ao peso. Senão a gente não veria, né? Exato. A gente comentou. Se a gente pegar o peso dos atletas de elite, dos 20 primeiros maratonistas que completam qualquer maratona major aí, em Chicago, Nova York, Berlim, Londres, você pode apostar que são todos muito magros. Tanto masculino quanto feminino. Você não vê nenhum pesadão chegando. Os 20, 30 pessoas. Não vê nenhum. Salva só o triatleta, né? Só o triatleta. Mas mesmo assim, né? Quando a gente for ver, é uma velocidade diferente. Pelo mais que ele já correu, né? Se a gente pensar lá... Claro, eu tô brincando. A gente tá falando de uma diferença muito grande de velocidade. Porque aí você vai ter que uma coisa igual ele correu para 2 horas e 34, 2 horas e 32, o Christian Blumenfeld, que é um triatleta relativamente pesado pelos padrões, mas você correr isso, outra coisa, você correr por 2 horas e 2, são meia hora de diferença. Tá doido. É uma velocidade que você... Qualquer detalhe, né? Um fio de cabelo faz diferença nesse momento. 2 e 32, até você já correu, né? Até eu já corri. Muito tempo atrás, né? Mas faz parte. Mas então a gente pensar aí, cara, é foda, porque... Quando você analisa isso, você consegue ver quais são os buracos no treinamento. O porquê que muitas vezes
o atleta não está evoluindo da forma que ele gostaria. Então, às vezes é economia, excesso de peso, às vezes é falta de volume, né? Então, esse preditor aí, quando a gente olha, você faz uma análise adequada, aí se perguntar assim, pô, mas Volney, quanto que é dos 5 para os 10K? Qual que é um percentual? Em torno de 4%, se a gente pensar, 4%, 5%, que você vai ter de perda. Aceitável, né? Aceitável. É normal. É normal de você ter. Se começar a ter muito mais, é porque você está com dificuldade de suportar. Né? Então... e aí a gente pega também, né, Heleno? E aí, pensando nessas distâncias e já progredindo para meia maratona, né? Para o 21, o seu resultado, a gente segue a mesma linha, né? Se você for comparar o 10, vamos deixar o 5 um pouco de lado. Se a gente for comparar o 10 com o 21, é a mesma história. Exato. Né? Se você fizer uma comparação, se você estiver muito mais perto do 10, o 21 com o tempo muito perto, a gente vai falar do tempo perto, não, mas o ritmo de corrida muito perto do ritmo de 10, a gente vai ter que trabalhar para melhorar o 10 km. E vice-versa, abriu a distância, a gente vai melhorar o 21. E outra coisa, um resultado, ainda na hora que a gente abre essa distância, que fica maior, cada vez mais, se você tiver um 10 km bom, você faz uma tomada de tempo de 10K, você não consegue afirmar o que o cara vai fazer no 21. Exatamente. Fica mais difícil, porque aumenta essa distância e aí entra outras variáveis. A gente pensa no 10, a gente pensa no limiar, no 21 a gente vai pensar no treinamento, né, no longo que vai aumentar, para essa base tem que ser maior. Isso. Ainda mais, né, Volney? Quanto mais, vamos pensar num corredor iniciante, né? Iniciante assim, o iniciante ativo é aquele que faz 10 km em 1 hora, né? 10 km por hora. A gente tem que pensar que esses 10 km dele uma hora é a mesma, se assemelha ao 21 da elite. E a meia maratona dele se assimila à maratona da elite. Então os treinos são diferentes. Muito. Né? Porque se a gente pensar, o cara faz 10 km por hora e o corredor de elite ele está fazendo 21 em 1 hora. Ele faz 21 em 2 horas e 5, e o maratonista de elite faz 2 e 5, ele faz os 42. Ao contrário que normalmente um corredor, vamos pegar um amador altamente treinado, que faz ali uma meia, 1 hora e 20, por aí, o 21 dele está muito mais próximo do 10. Exato. Enquanto que um amador lento é uma distância muito grande. Muito grande. Né? O 10 mil para o 21 dele são treinos completamente diferentes. Ao passo que o atleta, o amador que é rápido, que faz ali uma meia para 1 hora e 15, 1 hora e 20, aí sim o 10 mil consegue ter uma predição muito melhor com 10 mil para prever o 21. Já o amador lento, muito lento que está começando, não. Exato. Porque é um tempo de exposição muito grande. Muito grande. Você tem que entender como é que ele vai reagir, como é que ele vai suportar esse aumento de volume dele na prova, né, na competição. Porque... Agora, muitas vezes também, dependendo, né, Heleno, dependendo de quanto ele for lento, ele acaba dobrando isso, e aí você tem que entender que talvez não tem um erro ali onde você tem que melhorar, é a velocidade de corrida dele, isso, né, que ele vai fazer. Né? Às vezes, assim, você fala assim, o cara faz um 10 km aí para 1 hora e 10, 70 minutos. Uhum. Talvez ele, que isso aí dá 7 minutos por quilômetro de ritmo, de corrida. Talvez ele vai correr a meia maratona a 7, 7,5, você vai perder só um pouquinho. Isso. Mas é porque ele está numa velocidade ali que é a velocidade que ele vai conseguir fazer. Suportar. Talvez ele faça o 10 km um pouquinho mais rápido, faça você mexer um pouco, mas você tem que entender, às vezes o atleta não quer, né? Tem esse tipo de entendimento que a gente tem que buscar. Eu acho que assim, por isso que a gente pensa em um pouco de individualidade em relação a isso. Uhum. Né? Em todos esses sentidos, em todas essas diferenças que a gente vê que a gente pode trabalhar, que a gente pode atacar. Né? Você vai, igual você comentou, você pega um corredor de um nível mais alto, né? Um amador mais alto, que corre uma meia maratona para 1,15, 1,20. Se você pegar um 10 mil desse cara, ele vai estar muito próximo dali, perto da meia. Isso. Vai. Mas se você pega um 10 mil dele muito bom e ele vai para uma meia e despenca para 1 hora e 20, 1 hora e 21, tendo um 10 mil aqui talvez para 33,
tá alguma coisa de errado. Tá. Aí esse cara você consegue trabalhar. Isso. Você vai ver se a variável é o peso, você vai ver a variável do treino dele de limiar, que possivelmente não vai ser. Não vai ser. Né? Então você vai fazer uns longos maiores ou com mais qualidade, possivelmente. Né? Eu acho que a gente vai ter que atacar muito, talvez, se o peso estiver ok, o limiar a gente já quase que crava que tá ok, o meu negócio vai ser o volume de treino. Volume de treino dele. Volume de treino. Ou estratégia errada também, né? Estratégia errada, exatamente. Estratégia é um outro ponto que a gente tem que pensar, ainda mais em provas mais longas, né? Exatamente, estratégia errada, porque aí ele tá motivado, encorajado pelo um bom desempenho no 10 mil, ele projeta um desempenho para 21 que às vezes não condiz com a realidade dele de treino, né, que a gente sabe. Exato. Agora, e isso que é interessante, que tem que ficar claro, que a partir do momento quando você tem isso por isso que a gente sempre gosta de avaliar os nossos corredores, desde os 3 mil, né, com avaliações de 3 mil, colocar eles em eventos de 5, de 10, 21, porque quando você tem isso, você vê se está proporcional. Isso. Né, que aí sim você consegue atacar aonde que ele está precisando. Aí, né, a prova dele fica como um preditor para outra. É isso aí. Quando está proporcional, porque quando não está, e aí você vai atacar onde que você deve. Exato. Né? E até assim, muitas vezes você sofre com a resistência do aluno, porque hoje, como a gente tem, né, o aluno já entra, ele faz as provas iniciais e tudo, mas ele já quer dar aquele salto para as corridas maiores, e ele abandona as corridas menores, e esquece que são fundamentais, a gente sempre vem falando isso, as distâncias inferiores, para a evolução, para a construção das distâncias maiores. Uma coisa que a gente começou até a usar muito são essas tomadas de tempo, né, nessas instâncias, para a gente poder fazer essa comparação e trabalhar, até mesmo pela dificuldade de conseguir convencer esses atletas nossos a entrar nessas provas menores. Só que o atleta tem que entender que na corrida é o lugar que ele corre mais rápido, cara. Exato. Não adianta você chamar de tomada de tempo, colocar um grupo correndo junto e tal. Você tem essa motivação? Tem. Mas a corrida é o local que você treina mais rápido, a energia, o astral daquele dia, a sua preparação mental. O tiro de largada. Tudo isso te dá motivação. Sim, o pórtico. Então, assim, é interessante fazer. E até mesmo porque você quer essas variáveis pensando numa corrida. Sim. E não numa tomada de tempo de 21 ou de 42. Claro. Né? Então, assim, você vai conseguir fazer essa comparação dentro de situações parecidas. Isso. Em eventos iguais, que são provas, onde a sua motivação vai estar sempre mais alta. Sim. Então, esse é um outro motivo que eu vejo importante, mas eu estava conversando com um atleta agora hoje aí sobre isso. Um atleta que está com a gente, entrou com a gente agora, vai fazer, me perguntando se fazer um 5K em Brasília agora, daqui 3 semanas. Eu falei assim, perfeito. É uma prova totalmente plana, maravilhoso. Vai ser uma forma que eu tenho hoje para a gente poder definir, né? Prever algumas coisas para você no futuro. Sim. Dentro de uma prova, é melhor que eu te pedir para fazer uma tomada de tempo. Então vamos escrever. Perfeito. Isso, essas provas menores, elas ajudam muito. O pessoal tinha que entender, né, Helena? Sim. A gente lá 10 anos atrás, a gente ficava brigando 12 anos atrás para entrar em prova de 5, 10 km toda hora. Toda hora. A gente fazia quase uma por mês, pelo menos. Exatamente. Né? Não vou nem falar o profissional, não, o semi-profissional, não. Vamos falar o amador, a gente mesmo, a gente adorava. Sim. E hoje o pessoal fica com essa resistência de fazer essas provas. E essas provas falam muito. Elas ajudam muito. Eu acho que tanto na parte física, para determinar, para ajudar nessas variáveis de intensidade e velocidade de treino, cara, e eu acho que ela é o fundamental de você participar de prova. O mental. O parte mental. O mental ele vai... Você lidar com ansiedade. Porque toda ansiedade de largada, preparação para a prova, momento difícil. Isso. Cara, você passa momento difícil no treino, mas na prova é diferente. A sua intensidade é completamente diferente que você está no treino. E aí você tem que administrar aquilo para você voltar para o jogo, porque não importa a distância. Isso. A gente sabe, 5, 10, 21 e 42. Sim. Se você estiver querendo correr no seu limite para fazer o seu melhor tempo, não importa a velocidade. Quem corre a 6 por 1000, 5 por 1000, se realmente aquilo for o limite da pessoa, ela vai passar por um momento difícil. Vai. E se ela consegue administrar, ela começa a combater. Um dia ela pode até perder, pode, mas no outro dia ela já sabe o que ela perdeu no dia anterior, né? Na prova anterior. E ela já vai estar preparada para aquilo. Então isso o mental também é muito importante, por isso que é importante essas provas menores, cara. Eu vejo muito com isso. E nessa predição, quando a gente fala dessas provas, tem que ficar muito claro que nós agora estamos num Brasil, um país tropical, né, que a gente passa aí 70% do ano
na época com calor. Com calor, o pessoal que está lá no Nordeste, então... 95% do ano. 95% do ano, 98% do ano. No Sul melhora um pouco. No Sul você tem ali de abril, maio até setembro, né? Que você tem... Belo Horizonte está encurtando isso. A gente já pega meados de agosto, é aquela seca infernal, né? A região sudeste aqui. Enfim. Essas predições, as pessoas têm que tomar cuidado, porque para não cair na frustração. Isso. Porque chega agora, é uma época difícil de você correr assim, de você treinar, né? Esses números que a gente pega aí não devem ser tomados números como verdades, é que às vezes a gente está sempre fazendo comparação. Jamais vai ser igual quando você está em maio, junho, julho, o seu desempenho, e comparar com janeiro, fevereiro e março, né? E mesmo as suas tomadas de tempo agora, os seus treinos, os seus números que estão sendo agora, mesmo pós-transição, no retorno, quando a pessoa já está ali 90%, 95% da forma física, é difícil você fazer uma predição para chegar para quem for fazer uma prova em junho, né? Exato. Numa condição, por exemplo, igual maratona e meia maratona de Porto Alegre. Exatamente. A quanto que eu vou? Eu estou fazendo 1h30 na meia. Eu fiz 1h30 na meia na prova em fevereiro. Consigo fazer quanto em Porto Alegre? Não dá para saber. Hoje não dá. Primeiro porque você tem a diferença de clima, que você acabou de colocar. Ele fez uma meia, se for aqui em Belo Horizonte, daqui 2 semanas, vamos colocar aí 3 semanas, ele tem uma meia com calor de possivelmente 30 graus. Umidade alta. 1h30. Ele tem 3 meses e meio de preparação até lá e uma situação possivelmente completamente inversa que ele pegou aqui. 10 graus para correr, a umidade alta, mas com frio ajuda, né? Porto Alegre é um pouco mais alto, mas as condições climáticas são completamente diferentes, além do treinamento. Então a gente espera que essa 1h30 dele na meia, se a gente for falar que ele fazer uma meia em Porto Alegre, uma maratona em Porto Alegre, a gente espera que ele melhore. Com certeza. Pelo prazo de preparação e pela diferença da situação do ambiente climático, vamos pensar assim. Sim. Né? Então esses preditores, eles têm que ser analisados com calma, né? E ele é situacional. Então se a gente pegar... E tem os preditores laboratoriais também, né? Que são... muitas vezes chegam pra gente que os testes de VO2 que a pessoa chega, que foi feito lá... Ergospirometria. Vamos falar dessa ergospirometria. A pessoa chega pra gente com um teste de ergospirometria que fez no cardiologista, foi lá, gastou... Ótimo, mas ele serve muito mais por cardiologista para verificar a saúde do seu coração, se você está ileso, apto a receber a carga de treino, do que para gente. Porque para gente na nossa competição, se você tem um VO2 ali de 50, 55, 60, vai dar muito mais da gente falar assim, poxa, você não consegue fazer alguma coisa, do que de falar assim, você tem condição de fazer a maratona para tanto. Exatamente. E a gente tem que pensar o seguinte... Se chegar alguém com VO2 de 40 pra gente, você vai falar assim, ô meu filho, foi feito o que na ergospirometria? Tá. Você não tem condição de fazer com esse VO2, você não tem condição de fazer a maratona abaixo de 3 horas, não. Agora, falar quanto que você vai fazer... É difícil. É difícil. A gente sabe falar que com não isso... tem condição. Não tem condição. E a gente tem que avaliar também, né, Leandro, aquela história do... Vamos supor, eu tenho um VO2 de 70, você tem um VO2 de 80. Só que a minha velocidade de corrida é melhor que a sua. Por quê? Economia. Porque eu trabalho também, eu consigo atingir 95% do meu VO2 e você não consegue, você está trabalhando 80% do seu. Exatamente. Essa é uma outra variável que a gente tem que colocar. Isso. Né? Isso aí é uma coisa que, às vezes, uma pessoa que tem um valor de VO2 menor que a outra, ela consegue correr em velocidades maiores. Tem maratona melhor? Melhor, possivelmente... Entra no caso da economia, mas possivelmente é exatamente isso. Ele consegue trabalhar com uma economia maior num percentual de VO2 muito mais próximo do 100% do que a outra. Isso. E é o que a gente está falando, né? O VO2, hoje, o teste, ele não é o melhor preditor de desempenho, justamente porque você acabou de falar. Você pode ter um atleta com 80 de VO2 e outro com 70, o de 70 ele ter resultado melhor na maratona que o de 80, porque ele consegue extrair melhor, né, oxigênio do que um atleta de 80 de VO2. E por uma série de coisas, por treinamento, por economia, né? Também pelo lado mental. E assim, com isso a gente vai vendo, né, Helena, que a gente tem esses
essas opções de preditores, né? 3.000, 5.000, 10.000, são super válidos, pra gente são super válidos, Sim. mas tem que tomar muito cuidado para trabalhar com ele. A verdade é essa. Você tem que tomar muito cuidado. E essa comparação é super importante das distâncias. E eu falei de 3.000, 5.000, 10.000, mas a gente pode jogar para o 21, né? 21 e 42, a gente vai pensar na prova. Nós não vamos fazer o cara fazer uma tomada de tempo de 42 quilômetros, aquilo que eu acabei de falar, né? Assim, dentro da nossa da realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para avaliar os resultados dessas tomadas de tempo, desses preditores que eles vão dar para a gente. E aí a gente leva, que aí agora fica mais difícil ainda, e a galera gosta disso, que você começou com isso. Fiz o meu teste de 3.000 para tanto. Quanto que eu corro a maratona? Cara, quanto você corre, eu não sei. Quanto que você não vai fazer, eu já sei. Exatamente. Isso eu já sei. E aí, como que fica mais fácil? Você vai pensar o seguinte, a meia vai te dar uma base muito melhor que o 10.000. Que o 10.000. Para você falar da maratona do atleta, né? O 10.000 vai te dar uma base muito melhor para falar da meia do que o 5.000. Isso. E assim, a gente vai pensando dessa forma. Só que vai te dar uma base. Uma base. Mas não vai poder te cravar. Exato. Você não vai poder cravar, não. Isso. Você conhece caso, o cara que faz uma meia para 1h30, chega na maratona e faz 3h20. 3h20. E assim, sofrendo. Já tivemos casos de gente fazendo meia para 1h22 e não fazia sub 3. Exatamente. Né? Vários. Não consegui assim, várias vezes. Nós tivemos um caso lá atrás de vamos citar até a pessoa, o Léo Aquino. O cara tinha 1,18 na meia. Não fez sub 3. Não fez o sub 3, mas era uma pessoa que a gente pode falar ansiosa. Isso. Né, um nível de ansiedade muito grande, não conseguia controlar o início da prova dele. Sim. O cara com todas as credenciais não fez o sub 3. Não fez sub 3. Né, então assim, a gente tem alguns exemplos. Então assim, voltando aqui para a linha, a gente consegue estimar, mas a gente não pode cravar nunca. Vai depender de toda a preparação que a gente vai ter até lá. Exato. E é interessante, né, Volney? Porque quando a gente fala, eu acho que 3.000, 5.000, 10.000 e 21, eles estão muito mais amigos, muito mais próximos do que a maratona. Quando a gente entra em falar maratona, é um caso particular. É um caso completamente particular. Então, chega assim, tem 1,26 na meia. Tem condição de fazer sub 3? Você tem condição de fazer todo sub 3. Não dá para afirmar. Né? E assim, se você tiver aquele 1,26 na próxima prova, você vai ter que estar com um dia perfeito. Isso. As condições favoráveis, 100% favoráveis. Você tem que acordar naquele dia que o Papai do Céu te abençoou. Você tem que estar disposto a pagar o preço, porque você está naquele limite. Aí para você está naquele limite, né? Exato. Esse é o caso. A gente fala que a maratona é esse caso particular porque ela envolve aquela parte ali que você já não tem mais energia, né? Então você lidar é um trabalho mental, não que os outros não sejam, né? 5.000, 10.000, são dores diferentes, mas eu acho que a maratona você vai trabalhar muito com o lado do esgotamento. Então ela vai te exigir volume de treino num nível que as outras não te exigem. Então, exato, se a gente for pensar aí, qual que é um pré-requisito da maratona? Cara, você tem que fazer volume de treino. Você tem que fazer volume. Para você suportar e não ter queda de desempenho, você tem que ter volume de treino, sim. Não adianta. Jeito. Não tem jeito. Né? Porque não é igual o 10.000 para os amadores, o 10.000, 21, que você pode ter uma queda de desempenho por uma série de fatores, por erro estratégico, por falta de treino, mas essa queda de desempenho, ela não vai ser aquela pulada do precipício igual na maratona. Na maratona, você está indo linear até um determinado ponto, você vai começar a ter queda de desempenho, de repente você vai cair do precipício de uma forma que você não consegue voltar nunca mais. E não tem raça, não tem vontade, não tem oração. Não adianta você pedir ninguém. Ninguém vai te ajudar. Nessa hora acabou a prova. Acabou a prova. Vai ser muito sofrimento. Muito. Vão ser meia hora, 40 minutos de muito sofrimento no final, que a gente entra naquilo. O preditor de uma meia você não transfere para uma maratona. Você só fala que você não vai conseguir, aquilo que você consegue que você não vai conseguir fazer.
né? Sem dúvida disso. E na maratona, né, Helena, eu acho que a diferença dessa meia para a maratona fica até mais fácil da gente identificar o problema. Então, se a pessoa está com uma meia de 1,30 e fazendo a maratona 3,20, de cara você já fala assim, deixa eu ver o volume que você treinou para essa maratona. Isso. Chegou um atleta para você, para começar a treinar com a gente, né? Você pegou e falou assim, eu quero começar, fiz uma maratona, fiz uma meia 1,30, uma semana, 3 meses depois, um mês depois, 3 semanas depois, eu fiz uma maratona para 3h20, condições boas, todas as condições parecidas e tal. Você fala assim, peraí, deixa eu entender, deixa eu ver seu volume de treino, deixa eu ver peso. Possivelmente essas duas coisas estão ligadas. Uma dessas duas coisas vão ser o motivo. Né? Assim, sim. Você vai falar assim, treino, intensidade, às vezes você vai mexendo um pouquinho na intensidade, mas o que a gente vai ter que olhar muito. Se a pessoa tem espaço para perder peso e ela tem espaço para crescer volume. Isso. Crescer volume a gente tem certeza. Certeza. Isso por experiência própria. A gente pega vários atletas que chegando de, não, o problema meu é que eu faço a meia assim e na maratona meu desempenho cai. O maior longo que você fez, 26. 26, beleza, fiz 5 treinos de 26 quilômetros. Massa. Na hora que você chegou no 30, 32, seu corpo não está acostumado mais. Ele não está adaptado. E é o pior momento, seu corpo não está adaptado ao pior momento. Inclusive, a cabeça, a suportar, levar 26, 28, é difícil, é claro que é. Mas você está suportando de 4, do 24, 25 para frente, o bicho começa a pegar um pouco, dependendo da situação do treino, do nível do atleta. Mas ele para daí 3, agora só faltam 3. O problema é quando o cara tá ali fazendo sessão de treino, ele tira de 1h30, 1h40, 1h50 e passa para 2h30. É muita coisa. E aí ele tá muito mais, por mais que ele vai correr a maratona para 3h15, 2h30 tá muito mais perto. Sim. Né? Se ele faz uma sessão de treino de 2 horas, 110 minutos, 1h50, ele tá longe dessas 3 horas. Tá longe. E tem muita coisa para acontecer ainda. Então ele não tá adaptado. Né? Tanto a parte muscular, a parte mental. Essa parte toda, até o que ele tem que preparar para essa parte final, que é a pior, a terço final da prova, que é a pior parte para todo mundo. O pessoal tem que entender o seguinte, não é porque o Heleno correu para 2h33 ao maratona, que ele não sofreu, ele passou, por mais que ele esteja preparado, ele passou todo o sofrimento, ele teve momentos de querer largar, ele teve momentos de dificuldade. De questionamento. E aí ele vai lembrando de tudo que ele passou nos treinos, dos momentos que ele passou por isso no treino, que toda sessão de treino também longa, ele passava por isso no momento longo. Sim. E ele tinha que administrar isso. E é interessante, você falou numa coisa, que na maratona, o controle é muito mais difícil, né, da gente nessa questão da predição, do que quando a gente pega ali 5, 10 e 21. Que os 5, 10 e 21 são mais próximos, você consegue detectar muito mais as falhas, os erros, porque a gente tem casos que a pessoa foi para a prova, na maratona de Chicago ano passado, tem um caso de um aluno que ele foi com volume adequado, fez todos os longos, tinha as credenciais para fazer uma maratona para em torno de 2h50, 2h52, né? Tava com tudo, a estratégia de reposição tava legal, os momentos que ia tomar o gel, né? Chicago é uma prova que você tem os pós-hidratação são bons, e não conseguiu fazer nem sub-3. E aí você vai dar uma olhada, quando eu entrei para poder ver as parciais da prova, foi um erro, né, ligeiro erro de ritmo, um pouco mais rápido que começou, porque você fica seduzido, uma prova com aquele ambiente, aquela atmosfera, torcida, clima bom, que você estava acostumado a treinar aqui com 25 graus, foi naquela época que estava seco, quente, aí foi para lá, largou com 12, fala assim, puxa, meu dia, eu tô super-homem. Aí começa a correr 5 segundos mais rápido por quilômetro. 5! E vai levando. E o cara ainda fala assim, não, eu vou ajustar, só que tá tão fácil que ele fala assim, não, peraí, vou levar aqui, vou ver onde que vai. E vai tá fácil, né, Helena? Você tá super treinado, você fez descansado. Todo o seu processo. Não tem jeito, cara. Só que a gente sabe até onde vai. E a gente brinca que a conta lá na frente é muito mais cara que esses 5 segundos. Né? Esse é um problema. E não adianta ser macho, ser bravo, ser
forte, ser o que for, não vai ter jeito. Raçudo, você pode ter uma raça do mundo. Não vai, a gente sabe que não vai. Não tem jeito. E assim, voltando para falar aqui dos preditores, Eliano, vamos lá, você que gosta de números, pensando num sub-3 hoje, tá? Fala pra gente aqui o atleta para entrar num ciclo pro sub-3, não vamos falar para entrar não, porque se você falar em entrar no período específico, a gente tem ali 10 semanas de preparação, a gente espera que ele melhore nessas 10 semanas, tá? Mas ele ali há um mês da prova, 4 semanas da prova, ele tem que estar ali com as suas metas entre uns 5, 10 e 21. Para ele tentar um sub-3, vamos pensar num sub-3 do 59. Do 59. Porque do 55 é diferente do 59, são corredores diferentes. Corredores diferentes. Então vamos pensar em do 58, 59, para a gente pensar em segurança. O sub-3 hoje, a pessoa entrar aí faltando 6 semanas, ela tem que ter, o principal, vamos falar assim, mais próximo preditor ali, seria 1h26 na meia. Ela tem que ter 1h26, ela tem condição de melhorar ainda, né? Mas com 1h26 ela tá bem no limite, dependendo da prova, bem no limite da prova. Ela quer ter uma segurança maior, tem que cair ali para 1h25, exatamente. Né? Pra tá um pouquinho a gente vai colocar isso aí, 1h26 numa meia, num 10K, ela tem que ter abaixo de 39. Tem que ter. Se ela tiver com 39 e 15, 39,5, ela tá ferrada, ela não vai fazer. E eu ainda arrisco mais, 38,5 para baixo. 38,5 para baixo. Tem que estar correndo um 10 mil para 3,50 por quilômetro. 3,50, 3,51. Vamos deixar claro que isso aí é para grande maioria. Você pode pegar um ou outro caso em exceção. Agora, assim, daqui a pouco aparece mas eu tenho 39,5 e já fiz abaixo de 3. Tudo bem, isso é uma exceção. Uma exceção. E você pode melhorar seu 10 mil. Exatamente. E aí a gente vai entender o seguinte, você tem 39,5 e já fez o sub-3, você pode arrumar o treino para você descer seu 10 mil para 38. Isso. E às vezes ele fez o 10 mil para 39,5 num ambiente quente e competiu a maratona no frio. Isso. Tem que lembrar que tem que analisar essas situações parecidas. Você vai correr maratona a 20 graus? Beleza, seu 10 mil foi a 20 graus, apesar que um 10 mil a 20 graus... Você sofre menos do que uma maratona a 20 graus. Porque maratona a 20 graus... Você tá doido, tem disposição, hein? Tem disposição muito maior, você vai perder muito mais líquido. Enfim, o 10 mil para em torno de 38,5. Os 5 mil tem que ser abaixo de 19. É 18,40, 18,30, 18,40. Para você pensar em fazer o sub-3. Isso aí. Né? E agora pensando, né? A gente vai... pro Rio agora com a turminha abaixo de 3h30, né? Isso. Legal demais, gente. Primeira vez é uma turma que se dispôs a entrar na brincadeira do sub-3 e é uma turma que já corre maratona mais rápido, né? Para 3h15, 3h10. E vamos fazer um grupo também para correr a maratona do Rio junto, fazer abaixo de 3h30. A gente achou super legal, abraçou a causa, a ideia dessa galera. E aí para a pessoa hoje, né? Entrar na fase ali... Faltando 6 semanas para fazer a Maratona do Rio, por exemplo. A gente sabe que a Maratona do Rio é mais complicada. Então, para aquela pessoa que está indo para o limite, é diferente para essa turma que está indo mais folgada um pouco, que já tem alguma experiência, já tem provas mais rápidas e tudo. Né? Então, você vai pensar, ele quer fazer uma maratona ali para 3h30, ele tem que estar com uma meiazinha ali para volta de 1h41... 1,40. No Rio a gente pode pensar até, né, a gente falando, já sabendo que a gente conhece o clima, se fosse Porto Alegre a gente podia cravar ali 1,40, 41. Talvez no Rio, se você tiver com 1,39, você está mais seguro. Está mais seguro. Né? Vamos pensar eu falaria isso, um preditor para o Rio de Janeiro. Você quer correr a maratona para baixo de 3h30 ou 3h29, que vai ser... 5 por mil, vamos colocar de pace, velocidade 12 por hora. Isso, 4,58, né, para dar ali 5 por mil. Você tem que estar fazendo... A sua meia ele perde 1,30, abaixo de 1,40. Abaixo de 1,40. Se a gente fosse pensar em Porto Alegre, a gente podia levar 1,40, né? Isso. É igual o sub-3. Se a gente trouxer para o sub-3 também, o cara que vai tentar fazer no Rio, se ele tiver pretendendo o primeiro sub-3, é o limite dele, ele tem que estar com essa meia mais rápido que 1,25. Tem que estar. 1,25 é arriscado demais. Arriscado demais. Eu colocaria ele em torno de 1,23, 1,24 para o Rio de Janeiro, para você entrar. A prova do Rio de Janeiro. E aí entrar na prova é muito cuidado. Não pode ter, né, aquele afobamento, aquela coisa que acontece do início da prova, aquela empolgação. Tem que estar a velocidade de cruzeiro. A hidratação tem que ser impecável. A reposição de gel tem que ser, de carboidrato tem que ser impecável. E tudo. E tem que ter muita paciência para aquele final. Na hora que voltar lá do Leblon, nos últimos 10 quilômetros da prova, saber que ali vai ser muito difícil.
eu vejo uma vantagem, assim, a prova é difícil, mas eu vejo uma vantagem que nesse momento, é um momento bonito, né? Se tiver um dia bonito, tem muita gente lá de fora, assistindo a prova, né, na orla. E aí eu acho Mas essa beleza que, em Copacabana... Dependendo, a gente não vê, né? Além da a Copacabana tem o vento, né, cara? Tem um vento que é terrível, a gente sabe o tanto 2 anos atrás, o vento frontal... Exatamente. A gente tava no pelotão, falei com o Juninho, Juninho, entra aqui, me ajuda aqui. Não ajudou nada, magrelo. Cara, tava mais me atrapalhando que me ajudando, porque eu já todo travado, querendo escapar pra não pisar nele, falei, não, Juninho, fica do lado aqui que é melhor mesmo. E lá em Copacabana, você tá falando dessa beleza, eu lembro que eu tava de bicicleta em 2023 e aí tava o Wagner, né? O Wagner, nosso atleta lá de Manaus, tava tentando o primeiro sub-3, depois ele veio fazer o sub-3 lá em Buenos Aires e fez com muito... Louvor. Dos 56. 2,56, né? E agora Wagner, Chicago, dos 53. Dos 53. O Wagner é pesadão, né? Ele sabe muito bem que se ele perder um pouquinho mais de peso, ele vai decolar. Mas lá no Rio, né, igual você falou, na beleza de Copacabana, eu tava tentando de bike puxar ele lia e tudo. Coitado, o Wagner tem aquele dia ele passou uma perda danada. Ele é daqueles que a raça para ele é o limite, né? Ele foi no limite do limite, até que ele foi tão raçudo que ele apagou em túnel de Copacabana. Mas voltando aqui pra gente fechar o sub-3, o sub-3 e 30, né, Heleno? E aí também pensando no Rio, tem que pensar num 10 km aí pra nos, né, cara? Eu colocaria até isso, abaixo, 46, né? Eu colocaria 45. Eu colocaria 45 nos 10 mil. E colocaria aí em torno de 21 nos 5 mil, 21,5, 21 nos 5 mil. Isso aí eu vi os 5 mil, talvez a pessoa vai ter mais dificuldade, mas dependendo da economia de energia dela, né? Economia de corrida dela, ela consegue levar um pouco mais e aí vai ser melhor. Mas assim, eu acho que o 10 mil e principalmente a meia tem que estar nisso aí. Nesses valores, né? Assim. Nesses números aí de... eu colocaria um número de garantia assim, para, né, ter mais garantia, não é garantido, mas ter mais garantia, seria abaixo de 1,40. Eu também acho, eu concordo 100%. 1,39 para poder ir. E assim, para deixar claro, né, Leandro, para validar tudo isso que a gente está falando aqui agora, nem os profissionais a gente pode prever o tempo de meia para o tempo de maratona, né? A gente tem alguns exemplos de profissionais que, né, você pega o Mo Farah, por exemplo. Exatamente. Né, que o tempo dele de meia para maratona. Tinha abaixo de 1 hora na meia e foi um cara que fez a melhor maratona dele para 2:05. Não que 2:05 seja ruim. Não, mas é excelente, a gente falou. Mas ele tá numa época que o pessoal tava cheio de gente correndo para 2:02, 2:03. Né? Ele ganhou no ano a maratona de Chicago, ganhou com 2:05,05. Mas é um cara que tem 4 medalhas olímpicas. Nos 5 e nos 10. Então, se for esperar, né, da mesma projeção para a maratona, ele não teve o mesmo sucesso que ele teve nos 5 mil e nos 10 mil, projetando para a maratona. Exato. Então, assim, o que a gente pode falar, né, Volney, é que o corredor de maratona, o bom corredor de maratona no desempenho, ele tem bons tempos nas distâncias nas distâncias inferiores. Mas nem sempre o bom corredor das distâncias inferiores vai ter um bom desempenho na mesma proporção na maratona. Exato. Né? Exato. A maratona, ela te ajuda muito mais na distância inferior do que a distância inferior na maratona. A distância inferior, ela vai te ajudar, mas assim, você tem que... Ela é básica, mas o específico da maratona, ele tem que ser muito bem trabalhado. E aí, né, é que quando ele está muito bem trabalhado... Quando ele não é bem trabalhado e tem, vamos falar assim, as barbeiragens de treinamento, aí que você tem os problemas, né? As frustrações, os resultados não desejados. Exato. Então assim, a gente pode pensar que o que dá para levar desse bate-papo hoje é o seguinte, né? A pessoa aí que está escutando, que se você compara uma distância com a outra, você tem que entender que quanto mais próximo da distância menor você tiver, a sua distância menor está pior que a sua distância maior. O seu tempo. Seu tempo, né? O tempo de prova, que seja dentro do...
Ou quanto mais distante for o tempo da distância maior para menor, você vai pensar que sua distância maior tá pior. E aí você tem que analisar, nós colocamos aqui várias coisas para poder entender o que pode ser que tem que mexer para poder arrumar isso aí, para poder melhorar isso, né? Sim. Lembrando que a nossa maratona é um caso completamente à parte, né? É um caso à parte, porque isso também você tem que ver a questão climática, além da parte, vamos esquecer da parte de treino. Você tem que ver a condição climática que vai influenciar diretamente no desempenho, no resultado. Não que as outras não influenciem, mas que para a maratona a influência é muito maior. Sim. Não é à toa que para todos os recordes mundiais, a gente pensar aí que eles foram feitos em locais frios, locais com clima perfeito, né? Perfeito assim, frio, percurso plano, né? E foi uma coisa interessante que esses dias, né, a gente pode comentar aqui, um aluno nosso, o Daniel, até que já fez um podcast com a gente, fisioterapeuta, ele comentou por que estatisticamente, né, os homens tendem a piorar mais a segunda metade do que as mulheres na maratona. Aí tem uma série de justificativas que ele até levantou, que seria a parte mental, a parte aí de massa muscular, né, a questão hormonal. Eu vejo muito a gente colocar isso na questão do homem ter mais massa corpórea, né, mas principalmente na questão de dissipar calor, né? O homem dele gerar mais calor, a mulher ser mais eficiente em dissipar calor do que o homem. Tanto é que se a gente for pegar aqui, ano passado a mulher bateu o recorde mundial em Chicago, aquela Ruth keniana, fez 2:9:57 com 12 graus, estava 12, 14 graus, né? Terminou acho que 15 graus, ao ponto que a gente jamais ia ver um recorde do Kiptum em 2:00, igual ele fez em 2023, que estava 6 graus, 5 graus. Completamente eu tava na prova, completamente. Você tá com 7 graus a menos. Completamente diferente. Né? Agora, dentro do estudo do Daniel, eu concordo com você, 100% que tem essas duas variáveis que são principais, mas tem uma que eu vejo como um fator na prática, né, na experiência que a gente tem. O homem é mais corajoso. E aí, na largada, na saída de uma prova grande, ele tem mais coragem de arriscar do que a mulher. Uhum. E automaticamente, a gente está falando aqui agora, em distâncias maiores, se você arrisca, você acabou de citar um caso do atleta nosso, sim, que saiu 5 segundos mais rápido, e ele teve uma queda de desempenho muito grande. Sim. Então, esse é um fator também que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. Eu acho que é um fator que a gente tem que levar muito em consideração. Sim. O homem é mais corajoso, entre aspas, não estou falando que a mulher não eu falo assim, ele arrisca mais. Ele arrisca mais. Ele arrisca mais. E isso... Esse é um problema. Que numa prova, você arriscar num 10 quilômetros é uma coisa. Você arriscar no 42, dependendo de onde dá errado, nossa senhora. Se der errado no 40, beleza, ali faltam 2. Mas a gente sabe que não vai dar errado no 40. Vai dar errado antes. Vai dar errado antes. Não sei, a gente não consegue cravar quando, mas vai dar errado antes. Porque se você sair arriscando muito, assim, o pouco que seja já dá errado, imagina muito. E o que você falou, se a gente pega uma prova em situações perfeitas, cara, a sensação de super-homem é enorme. Exatamente. É enorme. Você vê... eu vou citar aqui um exemplo que você falou, o caso do Wagner. Uhum. O Wagner acabou de fazer Chicago agora para 2:53 ou 54, acho que 53. Uhum. Conversei com ele treinando, cara, treino em condições completamente adversas em Manaus. Completamente adversas e tal. Eu acompanhando ele, né? Eu treino ele, acompanhando o treino dele, falei, cara, a conversa minha com ele foi, Wagner, vamos tentar fazer o sub-3. Na hora que eu abro o aplicativo, o cara passa 5 mil para 19 e alguma coisa. Eu falei, esse cara suicidou, ué. Ficou daí do 10 e tal. Ele encontrou com a turma na largada, saiu com a turma e foi com os caras até o 30, 32, segurou um pouco e administrou. Uhum. Mas você vai pensar o seguinte, ele passou a meia para 1:24. A segunda metade, olha o tamanho caiu da perda demais dele. Entendeu? 24 ele 2:48, quer dizer, ele piorou aí 7 minutos, exatamente, 6 minutos. Ele entra na estatística. Uhum. Lógico que mas ele fez um puta tempo, o melhor tempo dele. Tá, ele pagou esse preço. Uhum. Então, é isso que eu falo, assim, a cabeça, talvez, do homem, ele tem essa cabeça de arriscar mais. Sim.
né? Aí talvez a pessoa, a mulher ser mais conservadora, ela consegue fazer uma prova mais em velocidade flat, talvez crescer na segunda metade. Exato. Na hora que ela sente a segurança, ela solta. É questão de segurança, não é nem arriscar. Eu acho que arriscar e segurança. A mulher é uma pessoa mais segura, talvez. E o cara que arrisca mais. Eu concordo com você isso aí. Né? Realmente, pensar nesse. For ver, você vendo, conversando com pegar uma comparação entre os homens e as mulheres que a gente já treinou, quando você vê, os homens arriscam mais. São mais seguras. São mais seguras. Elas vão lá, elas vão ali e fazem exatamente o que elas treinaram. E elas não estão erradas, estão certas. Sim. Errado está quem arrisca. Sim. Né? Porque quando você vai arriscar, se você fala em arriscar, você está fazendo uma coisa diferente do que você se preparou. Né? Se você se preparou, você não está arriscando. Sim. A verdade é essa. Então a mulher é segura. E como ela é segura, ela tem resultados melhores na segunda metade. Melhores que eu falo em relação à queda de desempenho. Sim. E tem que ficar claro, né, Vonley, que esses preditores, eles funcionam, né? Dá para a gente ter de prever o desempenho, mas que você pode jogar por água abaixo quando você tem essa questão comportamental. Exato. Que é muitas vezes do corredor, e isso acontece até com o corredor de elite, desde o corredor mais bem preparado, a gente cansa de ver em provas curtas principalmente, que o cara fala assim, se eu quebrar isso... Só que a prova curta, uns 5.000, que ele entra ali, ele quebra, ele chega, mas em vez dele chegar, ele fazer ali em 15, 30, ele faz em 16, ele piorou 30 segundos. Só que em vez dele subir no pódio, ficar entre os 3, ele ficou em 7º. Né? Isso. Então, só que não aparece tanto. Né? Porque fala assim, piorou só 30 segundos. Só que a grandeza dos 30 segundos na distância para os 5 km para um atleta de alto desempenho é muito grande. É igual 10 minutos, 5 minutos para um corredor amador de maratona. Exatamente. Então você joga tudo por água abaixo, toda aquela sua previsibilidade que você tinha, que você construiu, de acordo com as distâncias inferiores, por uma questão comportamental. E a pessoa acha que na distância menor ela não corre esse risco, né, Leandro? E a gente sabe. Se você realmente, né, falando em arriscar e a segurança de sair, você está preparado. A distância menor, vamos falar nos 5.000 que você acabou de comentar. Se você estiver preparado para correr um ritmo de 3,20, né, de um pace de 3,20, cara, se realmente é o ritmo que você está no limite para fazer aquele 5K, se você sair a 3,18, dá errado. Dá errado. 2 segundos dão errado. Já vai te arrebentar. E vai te arrebentar ali do 2,5, 3 para frente. Você vai pisar em caco de vidro e talvez não segurar. Não vai segurar. Entendeu? Então, aí quanto menor a distância, mais sensível é. Exatamente. Vamos lembrar, na prova olímpica, ano passado, o corredor de 1.500, o norueguês, que sempre foi acostumado, ele tinha perdido o Ingebrigtsen, ele sempre foi acostumado a correr no bolo. E na última volta, faltando 200 metros, ele sai, vai para frente e ganha a prova. Ele era o favorito. O que ele fez dessa vez? Passou, passou o zero, onde é que faltavam 3 voltas, ele foi para frente, abriu 10, 15, 20 metros do grupo. O que aconteceu com ele nos 200 metros finais? Ele foi engolido e terminou em quarto. Terminou em quarto. Ele passou exatamente isso. Cada volta ele passou 1, 2 segundos mais rápido. Porque dessa vez eu vou mudar a estratégia, eu não quero mais ficar encaixotado no bloco. Saiu, foi para frente. Abriu, foi engolido. Uma prova de 1.500 metros. Então, a estratégia, né, ela pode te arrebentar com qualquer predição que você tiver. Isso aí. Né? Mas então, para a gente poder fechar aí, né, que a gente leve aí levar para casa, é que você pode ter a melhor predição que você tiver aí, seja qual for, mas se você não respeitar, né, não tiver uma estratégia adequada, você quebra com toda a predição e todo o seu treinamento que você fez. Né? Beleza, pessoal? É isso aí então, encerramos aí mais um Papo de Corredor, hoje aí com esse nosso tema aí, que foi a predição, né, os preditores de desempenho nas corridas de fundo. Valeu aí, até a próxima.